E o Congresso Nacional está em recesso, mas deve discutir a medida provisória sobre o plano de demissão voluntária federal, assim que os trabalhos voltarem agora em agosto. A oposição já garantiu que vai fazer campanha contra a possível saída de 5.000 servidores públicos. Os trabalhos no Congresso começam no dia 1º de agosto com bastante serviço. A Câmara e o Senado já têm 22 medidas provisórias para analisar. Uma delas foi proposta pelo governo de Michel Temer nesta semana e regula o plano de demissão voluntária dos funcionários federais. A pauta deve ser a redução dos gastos públicos por meio da economia com as folhas de pagamento. O Ministério do Planejamento espera que mais de 5.000 servidores públicos decidam aderir ao plano. Quem optar pelo desligamento vai receber uma indenização no valor de um salário, acrescido de 25% ao ano trabalhado. A pasta afirma que para manter todos os servidores ativos, precisa desembolsar 285 bilhões de reais, o que equivale a 1/3 da arrecadação. A base governista apoia o texto formulado pela equipe econômica de Temer. Enquanto isso, se a matéria for aprovada, a oposição garante que vai fazer campanha para que os servidores não saiam dos cargos. Trajano, a gente ainda não tem os dados, os detalhes sobre como é que vai funcionar esse plano, isso tem que ir para o Congresso, ainda para o Congresso discutir, mas aparentemente não é uma coisa boa, vai aliviar os caixas da União com o pagamento da folha salarial, que é pesada? Nós temos que pensar, né, Hélio, como vem essa proposta do governo. Nós não podemos reduzir serviços diretos à população. Por exemplo, nós precisamos que um judiciário funcione, a área de segurança funcione, saúde, educação, assistência social. Agora, nós tivemos muitos cargos administrativos. Talvez o enxugamento de alguns ministérios com atividades administrativas pode reduzir isso, mas aí poderia ser uma opção do governo. O primeiro aspecto que toda prefeitura, inclusive, está fazendo é reduzir o número de cargos de confiança, porque isso é direto. Eu nem preciso passar por um trabalhador concursado que peça demissão. Eu simplesmente mando o trabalhador embora de um cargo de confiança. Eu acho que esse é o primeiro passo para o governo. E depois, sim, discutir demissões voluntárias, mas tomando cuidado com o critério. Por exemplo, na área de saúde, ninguém pode sair. Já temos um problema sério de ausência de funcionários nessa área. Se saísse mais alguém, qual o resultado? Pioraria ainda mais a prestação desse serviço que é essencial à sociedade. Claro. Agora, uma coisa interessante também nesse aspecto, são 5.000 funcionários que deverão ser desligados se quiserem participar do programa. Vai dar um alívio para o governo? Muito pouco. Até pelo valor das contas, você tem um volume muito grande de servidores públicos no país. Então, 5.000 não vai fazer tanta diferença. E principalmente, mas e os comissionados fariam tanta diferença? Faria, porque nós temos no Brasil, primeiro que os comissionados têm um salário mais elevado. Normalmente, os cargos de confiança, na média, têm salário mais elevado do que os trabalhadores contínuos. E a dispensa não onera, né? E a dispensa não tem multa, essa coisa. Então, ou seja, é mais fácil, mais tranquilo para o Estado nesse aspecto. Uma outra coisa também poderia ter sido a redução que foi começar no governo Dilma, depois não andou muito para frente, que era o enxugamento da máquina como um todo, né? Dos redução de ministérios, agências. A questão do aumento no salário dos funcionários públicos. Nessa situação, inclusive, tem desembargadores pleiteando um aumento de 16% agora. Então, nessa situação atual, não dá para discutir aumento de salário para ninguém, mas é para ninguém mesmo. Ou seja, se uma categoria tem reajuste, os outros também precisam reivindicar a mesma coisa. E aí é uma avalanche, né? Um atrás do outro pedindo. Inclusive, no final do governo Dilma, a presidente Dilma deixou já sancionado um aumento que o Temer teve que assumir assim que recebeu o governo, quer dizer, pesando mais ainda nas contas. Eu queria colocar um aspecto nisso. O governo atual justifica que o projeto já tinha sido feito pela presidente Dilma. E aí, o que fez? Mandou o projeto para frente. Seguiu. Só que tem várias coisas que foram feitas ou defendidas pelo governo Dilma que o governo mudou. Por exemplo, a PEC do teto dos gastos públicos. Você tem o quê? Um debate que tinha sido feito, que você ia manter os gastos públicos numa determinada ordem, e depois foi aprovado com a mudança tal para fazer isso. Nem todos os projetos do governo Dilma foi mantido pelo governo Temer. Quer dizer que haveria flexibilidade. Tem possibilidade de discutir os reajustes para os funcionários públicos. Um funcionário comissionado não tem direito a nada quando sai? Essa é, aliás, uma lucidez tremenda. Parabéns, Trajano. Esse é um aspecto muito importante. Nós temos uma massa de cargos em comissão, que são aqueles cargos chamados de confiança,
que eles oneram sobremaneira a folha do governo. Sobremaneira. E são cargos de indicação política, de natureza política. E a dispensa desse cargo não gera nenhum ônus. Paga-se apenas os dias trabalhados. Os dias trabalhados. Então, parabéns pela análise muito lúcida. Essa seria uma saída espetacular.